Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, da segunda semana da Páscoa, reflexão da Palavra de Deus para o seu dia. Distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. A liturgia de hoje continua a refletir sobre o testemunho da ressurreição, com atos concretos que transformam situações de sofrimento em alegria e as de morte em vida plena. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos Gamaliel, que é um fariseu, mestre da lei e estimado pelo povo, tendo uma atitude prudente em relação aos apóstolos e seus procedimentos. Os apóstolos tinham sofrido diversas acusações e estavam mais uma vez diante do Sinédrio. Então Gamaliel pede que eles saiam por um instante e recorda aos integrantes do Sinédrio algumas situações semelhantes à dos apóstolos, ou seja, grupos que não tinham durado muito tempo porque não eram de Deus. Então Gamaliel dá o seguinte conselho aos que acusavam os apóstolos: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Se esse grupo, o projeto, essa atividade é de origem humana, não durará. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis impedir ou destruir. Em seguida, mandaram açoitar os apóstolos e eles saíram contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Mais uma vez, vemos os apóstolos testemunhando a ressurreição e desta vez alegres por causa do nome de Jesus. O testemunho dos apóstolos e discípulos continuou e chegou até nossos dias e nos convoca a continuar esse testemunho com gesto de partilha e solidariedade, como vemos no Evangelho de hoje. Jesus se compadecendo da multidão que sofria a fome. E como foi que Jesus solucionou este problema? Ensinando aos discípulos e ao povo a partilhar. Filipe até pensou em comprar alimento, mas se deu conta de que seria necessário muito dinheiro. E dinheiro para comprar alimento não resolve o problema por completo. Resolve por um breve momento. Mas depois o problema volta. Jesus quer uma solução definitiva, quer que erradique todo o mal pela raiz. Portanto, a solução está na partilha e na solidariedade. E partilha não daquilo que sobra, mas do essencial, da primeira parte do pouco que se tem. Se todos tivessem consciência do que é a partilha e do quanto ela transforma o mundo, muitos problemas seriam resolvidos. André viu que entre eles havia um menino com 5 pães e 2 peixes. O menino aqui significa o pobre, o pequeno, os humildes, os simples de coração e a soma dos pães e peixes, que resulta no número 7. Significa perfeição. Isto ensina que partilhar o pouco que se tem é uma atitude perfeita que soluciona problemas. Então Jesus pede que os discípulos se assentem como discípulos para escutar e aprender ensinamentos para a vida. E foi isso que aconteceu. Jesus agradece a Deus pelo pouco colocado em comum e distribui entre os presentes. O milagre acontece, todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. Que o exemplo de Jesus e a firmeza dos apóstolos nos ensine a testemunhar a ressurreição com gestos concretos de partilha e amor ao próximo. O servo de Deus, Padre Cícero, testemunhou o ressuscitado com ações concretas de compaixão e partilha. Ele se compadeceu dos retirantes das secas que sofriam com a fome física e espiritual. Então ele assumiu a missão de cuidar deste povo como Jesus pediu e ensinou. Ele compartilhou bens e ensinamentos que solucionaram grandes problemas. Essas ações do Padim incomodaram muitas pessoas que não compreenderam o trabalho pastoral e social dele e o perseguiram de várias formas. Mas isso não o impediu de continuar fazendo o bem, porque a obra não era humana, mas de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sejamos luz, testemunhamos Jesus ressuscitado, partilhando um pouco do que temos, e assim teremos as graças necessárias para bem viver. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.